Em Iracema, Martim, um português, se perde na mata do Ceará e é ferido por Iracema, uma índia Tabajara. Após o incidente, Iracema o leva à sua aldeia, onde ele é recebido com hospitalidade, mas o seu vínculo com Martim desperta a ira de Irapuã, que é um guerreiro apaixonado por ela. Iracema, virgem consagrada a Tupã e guardiã de um licor sagrado, quebra seu voto de castidade ao se envolver com Martim, o que a condena à morte. Enquanto isso, Martim, aliado aos pitiguaras, é perseguido por Irapuã e outros guerreiros da tribo, tornando-se cada vez mais um inimigo. A história, ela explora o amor proibido, a transgressão de valores culturais e o conflito entre as culturas indígenas e portuguesas. A narrativa de Iracema é envolvente e profundamente simbólica, marcada por um tom poético e descritivo que exalta a natureza e os sentimentos dos personagens. José de Alencar constrói um verdadeiro mito de origem para o Brasil, usando a relação entre Martim e Iracema como uma metáfora para o encontro entre os dois mundos, indígena e europeu. No entanto, a forma como essa fusão acontece carrega um forte tom trágico. Iracema, representante da cultura nativa, se sacrifica e morre, enquanto Martim segue adiante, consolidando a presença portuguesa. A história romantiza a colonização e reforça a visão do indígena como alguém destinado ao desaparecimento, diante do avanço do colonizador. Embora isso seja um reflexo do pensamento da época, hoje essa perspectiva pode ser vista como uma forma problemática, pois coloca a cultura indígena como algo a ser absorvido e apagado, em vez de ser valorizado. Ainda assim, o estilo lírico de Alencar e sua capacidade de criar uma narrativa épica tornam Iracema como uma leitura marcante e fundamental para compreender a literatura brasileira. Bom, Iracema foi escrito no final da primeira geração do romantismo brasileiro, né? E ela reflete o forte nacionalismo da época. O Brasil, ele era recém-independente de Portugal, ele estava em busca de uma identidade cultural própria, né? E a obra de José de Alencar, ela contribui muito para essa construção, né? Explora temas que ajudam a definir o que significa ser brasileiro, valoriza as origens nacionais e as raízes culturais do país. A história de Iracema se passa no século XVII, durante a chegada dos portugueses ao Brasil, mas a obra idealiza a figura do indígena e o processo colonial. Embora o romance apresente uma visão romântica da relação entre portugueses e indígenas, a realidade histórica foi muito mais traumática, marcada por doenças, conflitos territoriais, escravidão, abusos e o genocídio das populações nativas, né? Iracema ainda é relevante, especialmente no contexto da literatura brasileira. A obra é uma das mais importantes do romantismo nacional e oferece uma reflexão sobre a formação do Brasil, o encontro entre duas culturas indígenas e europeias, e o processo da sua colonização. Embora a visão idealizada da cultura indígena apresentada por José Alencar seja problemática hoje, o livro ainda serve como um ponto de partida para discussões sobre identidade nacional e os impactos da colonização. Além disso, o estilo eulírico e as imagens poéticas continuam a ser apreciados, e a obra mantém o seu valor como parte fundamental da literatura clássica brasileira. Bom, a adaptação cinematográfica de Iracema, lançada em 1979, dirigida por Carlos Coimbra, ela tenta seguir a trama do livro e retratar as paisagens descritas por Alencar. No entanto, a crítica aponta que o filme erotiza a personagem de Iracema e diminui seu protagonismo, principalmente em momentos de tensão, onde no romance ela tem uma postura ativa e firme. Já no filme, Iracema se torna mais submissa e passiva, perdendo força em cenas chaves, como aquela em que ela defende o Martim com seu arco e flecha, que no filme é substituído por uma lança. A adaptação reflete uma abordagem mais sexualizada da personagem, influenciada pelo estilo da pornochanchada, popular na época.